eu não tenho só os grupos que eu formo, eu também faço parte de outros grupos. E um desses grupos colocou, né, uma passagem com, acho que é Garcia Marques, 100 anos de solidão. Aí falou da esposa, que era jovem, que ele casou porque achou que ela fosse, né, o amor da vida dele, a alma gêmea dele. E ele não conseguia fazer o livro dar certo. Mas seja como for, a mulher sempre esteve ali, sempre ajudou, sempre apoiou, e no final, quando o livro saiu, não tinha como ser editado, porque ele não tinha condições para pagar a edição do livro. Se tornou um best-seller, se tornou um prêmio Nobel, graças a um momento em que a mulher resolveu vender as poucas coisas que tinha para pagar. Isso acontece sempre nas muitas famílias espalhadas pelo mundo. Você fazer escolhas e renunciar a algumas coisas. Hoje eu estou com os olhos irritados, acordei assim, deve estar muito seco o ambiente. Eu já pinguei alguma coisa, mas fica atrapalhando aqui. Mas continuando, eu respondi ali quando a frase que ninguém quer negar, falando que por trás de um homem bem-sucedido existe uma mulher. Eu só coloquei ali que eu não acreditava nisso. E nem acreditava na nova frasezinha politicamente correta de colocar a mulher ao lado. Não tem nisso nenhuma relação de julgamento sobre o papel de um homem ou o papel de uma mulher. É que eles têm características próprias das suas condições, né? da vibração energética deles, vamos dizer. Um homem vibra de uma forma mais impactante, ele sai para resolver, depois ele pensa no que fez. Alguns acontecem isso, mas ele sempre corre e vai resolver determinadas coisas. A mulher é mais devagar, ela pensa, ela analisa, se der certo é assim, se não der certo, já está feito, o que eu vou fazer a partir daí. São comportamentos que não estão, não são melhores nem piores um do outro, mas se equivalem, se completam. Um homem teve uma companheira de uma vida, aliás, que sempre estava ali com ele, e calculo que talvez ele estivesse ali para ela. Mas como tempos são diferentes, né? Naqueles tempos nem mesmo a mulher reivindicava isso. Era dever dela olhar pela família, e o marido era a família. Mesmo que um escritor não fosse o provedor, ela deveria estar provendo também, né? Ali não é mencionado. Mas eu não esperava que tivesse, sei lá, tá rolando lá ainda, pode ter ainda muito mais. 900 e tantas pessoas opinando. Coisa que eu gostaria que acontecesse aqui com algumas das minhas postagens, opinando apaixonadamente. Eu gosto muito disso. Isso me faz muito bem, porque eu estou aqui desse lado, dentro de um quarto, mas o mundo está aberto através desse celular e eu posso me relacionar com vocês de uma forma que nunca vai acontecer de eu vê-los pessoalmente, né? Mas isso não impede que pessoas se comuniquem e que troquem conhecimento. E o que eu coloquei foi isso. Muitas vezes a mulher puxa. E puxa porque justamente ela pensa nas consequências. Tenho que vender, tem um imóvelzinho ali, tem um negócio ali, eu vou ficar sem, bem, eu vou guardar isso aqui no canto. Quando ela fala com o marido, as consequências já foram pensadas. E automaticamente ela já decidiu fazer, vamos vender isso, pagar a edição. E ele deve ter dito não, mas aí nós vamos, porque não é do homem pensar nessas consequências. Ele é de fazer, ele fez o livro.
Mas e agora? Nos primeiros obstáculos, ele fica realmente meio perdido. Então, ela deve ter dito não. Se você não, o livro não der certo, não é isso aqui ou aquilo que vai fazer a grande diferença na nossa vida. A gente já está sem coisas muito mais importantes. Mas se ele der certo, tudo isso é fácil de repor. Tudo isso a gente pode recolocar no lugar. Aquela mulher não é a única mulher. Está cheio aí de mulheres que fazem o mesmo na relação, fazem o mesmo com o companheiro. Não, vai lá, estuda, vai lá e se aperfeiçoa. A gente aperta um pouquinho mais, a gente leva isso com mais dificuldade esses anos, mas depois que ficar legal, a gente usufrui disso. Existe um pensar ali que é da personalidade feminina. Porque também o feminino está acostumado a viver com pouco. Está acostumado a ter que batalhar pelos seus direitos para fazer aquilo acontecer. Então aquilo é mais uma ajuda. Então não, eu não acho que uma mulher por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Ela não está atrás. Ela não é a sombra dele, foi isso que eu coloquei lá. Ela não está atrás como uma sombra. Como alguém sem face, sem rosto, apenas uma forma, né? Porque se ninguém pensar nela, só ele vai ser aplaudido e ninguém vai pensar, poxa, mas ele é casado e se não tivesse tido o apoio dela, ele não estaria agora desfrutando dessa realidade, disso, né? Do prêmio Nobel, de vender muito, de tornar seu livro um clássico, de abrir as portas para outras obras que viriam posteriormente. Mas também não está ao lado. Ao lado é uma equivalência, Concordo com alguns que colocaram assim, não, está ao lado. Mas ainda é uma frase feita, tipo assim, não, você saiu da sombra, sem forma, e eu te concedo um local ao lado. Mas, na verdade, ela não está ali no pódio com ele. É uma concessão. Mas a obra não é entregue ao fulano e à fulana pelos serviços prestados, pelo livro feito, quando realmente ela é coautora. Porque quando ela permitiu toda que uma situação existisse para que ele pudesse brilhar, para que ele pudesse colocar o que estava aqui no papel, ela é coautora. E há essa diferenciação. Não se enxergar que a mulher é partícipe do sucesso do homem. E desse lado aí está cheio de mulheres que nem perguntaram por quê, que nem pediram para ficar no pódio, porque isso nem passa pela cabecinha delas. O gênio é ele, o estudioso é ele, agora entendeu? Seria assim ao lado se isso estivesse sendo mencionado. Que uma mulher é sempre coparticipadora do sucesso do marido e vice-versa. Que uma mulher também não consegue, dentro de um relacionamento, ir tão longe se não tiver o apoio masculino. Mas por que eu disse à frente? Porque às vezes muito homem não toma a iniciativa de renunciar a determinadas coisas para alcançar outras. Não é da personalidade humana, do homem, mas é da personalidade da mulher. Eu perco isso agora para ganhar aquilo depois. Ou seja, eu renuncio o que eu sou hoje para investir nos meus filhos e ganhar depois vendo-os vencer. E ela pensou o mesmo sobre o marido. Mas ele não teria feito. Porque essas coisas, soltar não é do masculino. Do masculino é conquistar. Então, sim, é preciso que exista uma mulher à frente para que alguma coisa realmente realize na vida dele.